gente tem essa mesa que me faz eu me sentir um menor do que eu já sou. Gente, vocês querem se apresentar de forma mais concisa? Vocês deram boa noite. Boa noite de novo, gente. Eu sou o pastor daqui da Igreja Batista em Coqueiral. Meu nome é José Marcos. Tenho a alegria de ser pastor dessa igreja por 22 anos. Sou o 19º pastor dela. E depois de mim virão mais 19 pastores e pastoras, se Deus quiser. Gente. E é uma alegria dividir cadeiras com essas duas figuras que eu tanto amo e que são referências para a minha vida. E vamos seguir. Espero que a gente tenha momentos de reflexão aqui bem interessante. Amém. Eu quero ir para casa em crise. Manda, Senhor. Carlinhos Queiroz, para alguns Carlinhos o Peregrino. Sou filho daquela terra maravilhosa chamada Fortaleza. Vivi um período da minha vida aqui em Recife, 82 a 86 mais ou menos. Amo essa cidade. Morava ali naquela região próximo ali, aquele rio de Peixinhos. Foi uma experiência muito... alagava um bocadinho, né? E muito bom estar com todos vocês, com todas vocês. Amo a vida. Tem duas igrejas em Fortaleza que eu estou servindo, a Igreja de Cristo no Parque Araxá, uma igreja mais antiga, mais conservadora, e uma outra experiência que é com famílias na região do bairro da Aldeota, que mantém um projeto social próximo lá ao estádio do Castelão. A gente vai conversando um pouco mais. Tem livros do senhor ali que o senhor trouxe para venda. Quem quiser adquirir um, tem lá, ali atrás, bem, tem 3 livros ali. Dali, 66% já li. Ali 2, só falta um. Tem lá o seu bastante, seu Felicidade bastante. à Luz do Sermão do Monte, que é um comentário do Sermão do Monte. Tem a oração nossa de cada dia, cujo roteiro é: na religião, o devoto se aproxima da divindade para fazer da divindade o office boy para os seus interesses. A divindade é despachante dos interesses do devoto. No Evangelho, o discípulo se aproxima de Jesus para perguntar a Jesus o que é que ele faz. Na religião, o devoto diz à divindade o que é que ela faz. No Evangelho, o discípulo pergunta a Jesus o que é que ele precisa fazer e sai em obediência a Jesus. Esse é talvez um paradigma que eu considero alternativo e novo. Pelo menos para minha cabeça foi um paradigma novo. Rapaz. Pastor Jades. Então, gente, eu sou Jades, né? Sou pastor há 15 anos ali na Igreja Batista Imperial, ali no Coque. E tenho o privilégio de estar aqui com vocês agora à noite. Muito bom voltar aqui a IBC sempre. Nas últimas férias não tenho podido voltar. O normal é nas férias vir para cá, né? Mas nas últimas não tem dado certo. Eu estou feliz aqui da gente pensar junto aí essas coisas. E hoje, nosso tema da noite é a bendita da teologia, né? Então, eu percebi, e aí eu já conversei isso mais com o meu pastor e troquei algumas informações com o Jades também, pastor Jades, que a gente vive uma onda hoje, né, de milhares de teologia no Brasil, no mundo afora. A gente fica até na dúvida, eu falo mais enquanto jovem agora, a gente fica na dúvida do que é que a gente colhe, o que é que a gente qual é a certa, se tem alguma errada, o que é. E aí, obviamente, que isso gera em nós uma dúvida, e isso faz com que a gente tenha essa necessidade de entender isso. Então, nesse primeiro bloco, que vai começar a partir de agora, eu vou fazer as perguntas geradoras. Cada um de vocês tem 10 minutos. Não sei se vocês têm alguma preferência de eu avisar, mas eu vou falar assim, 1 minuto. Assim, né? Precisa não, né? Comigo os 3 minutos, pronto, eu aviso. Carlinhos também, 3, ou os 3 minutos, tá bom, eu aviso. E aí vocês fazem as considerações finais, a gente abre. Esse microfone mesmo, né, Tony, que eu estou usando aqui. Você se inscreve aí no primeiro bloco, 3 pessoas, e aí eu explico como é que vai funcionar o segundo bloco.
Então, pastor José Marcos foi lhe dado a tarefa de responder para a gente 2 perguntas simples. Assim, né? O que é essa teologia e para que ela serve, né? Qual a sua finalidade? Bom, não sei se eu vou precisar dos 10 minutos, não. Mas é bom porque aí dá mais tempo para os outros. Teologia é o estudo do estudo de Deus. Ao pé da letra poderia ser o estudo de Deus, mas Deus não pode ser estudado. Então eu acho que já é uma base para fazer teologia, partir dessa humildade de que você não pode estudar Deus. Já é. Então é o estudo do que se diz sobre Deus, é o estudo do que se percebe de Deus. E você vai, cada vez mais que as religiões vão tomando corpo, elas vão se sentindo no direito de dizer mais coisas ainda sobre Deus, algumas até no direito de definir Deus direitinho. Eu lembro que no meu concílio, a primeira pergunta que a gente tinha que estar preparado era para responder: quem é Deus? Aí tinha Langston: Deus é espírito pessoal, eternamente bom, que em seu poder, não sei o que, tarará, e tarará, tarará. Então veja que até que ponto a teologia pode chegar nesse estudo do estudo de Deus. Ela pode chegar ao ponto de achar-se no direito de definir Deus. Definir Deus, se você define, já não é Deus, porque você não consegue definir Deus. Karl Barth, talvez o maior teólogo do século passado, quando estava bem velhinho, depois de fazer muita teologia, perguntaram a ele: afinal, quem é Deus? Ele disse: Deus é totalmente outro. Deus é totalmente outro. Quanto mais eu acho que sei sobre Deus, mais eu percebo que Deus é totalmente outro. Então a teologia precisa se recolher a sua insignificância diante desta impossibilidade de ter um objeto de estudo que é capaz de ser estudado. Eu posso fazer, por exemplo, sei lá, vamos pensar noutra logia aí, sociologia, biologia, e qualquer outra logia que você possa pensar. Bom ou mal, eu tenho o objeto de estudo. Então, eu tenho a sociedade que eu posso estudar e fazer sociologia. Por mais que isso seja também mutável, mas bom ou mal, o meu objeto de estudo está ali. Biologia, eu sou da botânica, eu tenho uma amiga que ela é doutora em genética de frutas cítricas. Foi a partir disso que eu defini que doutorado é você saber quase tudo sobre quase nada. Então o doutoramento é um processo interessante de emburrecimento, porque quando a gente é teimoso, a pessoa mais inteligente do mundo é o teimoso, porque o teimoso ele sabe de tudo. Aí o oposto do teimoso é o doutor, porque o doutor ele se especializa para aprender quase tudo sobre quase nada. Então ela é tampa de cruz em fazer mudança genética em caroço de laranja. Mas ela tem o caroço de laranja. Ela pode botar o caroço de laranja lá no microscópio, ela pode dividir o caroço de laranja em 10 partes e ela vai entrar rachando no caroço de laranja. Mas Deus, você não pode. Então, eu vou usar os 10 minutos. A primeira atitude da teologia é se curvar, e do teólogo e teóloga é se curvar diante da sua insignificância de saber que está estudando uma coisa que não vai para o laboratório. E o que ele sabe sobre Deus é o que ele aprendeu do que ensinaram sobre Deus. Joia? Então, teologia não pode ser o estudo de Deus do jeito que a palavra se arvora a ser definida. Deus, logia, o estudo. Mas ela é o estudo do estudo de Deus. Portanto, se tem alguém que tem que dizer tudo que sei é que nada sei, é o teólogo. Mais do que o filósofo até. Essa é uma expressão de Sócrates, mas o teólogo tem também que dizer isso.
É uma pena que o efeito que a gente encontra é justamente o contrário. Alguns teólogos, eles se acham no direito de entender que o seu saber é superior porque é um saber revelado. Deus me disse. Então, veja o perigo disso. O seu saber não é revelado, você tem que estudar o caroço de laranja. O meu não, o meu Deus me disse. Então eu tenho a verdade. Você vai ter que pesquisar o caroço de laranja, mas eu tenho a verdade. Então vamos lá. Primeira é coqueiral. Primeira pergunta. Tem, né? Mas ele está trabalhando, Primeira pergunta. Teologia é o estudo do estudo de Deus. Não é o estudo de Deus. Não pode ser o estudo de Deus. Segunda pergunta é: para que serve a teologia? E quando eu era seminarista, em 1999, Davi Guimarães me deu um livrinho pequenininho de Leonardo Boff, O que é Teologia, livreto de bolsa. E naquele livro eu fui convertido à minha tarefa de estudioso da Bíblia, e de pastor, e de teólogo, e de qualquer outra coisa, porque Leonardo Boff dizia assim: o lugar da teologia é no meio do povo. Então, a partir daí eu já percebi que, se eu quero fazer teologia, essa minha reflexão tem que servir ao povo, tem que servir à vida. O tempo foi se passando, outro professor, amigo nosso, nos trazia uma vez por mês para o Aníbal Bruno, então a gente já via como era a vida, ou um pedaço da vida do preso, e eu fui percebendo que a teologia, ela tem que servir à vida. Então, tudo que eu compreender da revelação de Deus, precisa desaguar no engrandecimento do outro. Então, nesse aspecto, a teologia, ela é serva da igreja. Então, ela serve para servir a igreja. Então, melhor do que pensar a que serve a teologia, é a quem serve a teologia. E aí a teologia, ela é como um cachorrinho, ela tem que se portar como um cachorrinho, e a igreja é o seu dono. E toda vez que a igreja chega, esse cachorrinho tem que estar lambendo os pés do dono, porque ou a teologia serve à igreja, ou essa teologia não serve, porque, e agora eu estou falando de teologia cristã, bíblica, porque o que era Jesus? Jesus era esse sujeito que empenhava a sua vida a decodificar o estudo do estudo de Deus, ou seja, Jesus era um teólogo, decodificar o estudo do estudo de Deus para aplicar a vida, de maneira que a teologia tem que servir à igreja. A teologia que a igreja de Coqueiral faz não pode ser necessariamente a mesma que a Ponte Caruaru faz, que a Menonita do Janga faz, porque cada igreja tem uma vida, cada igreja tem um contexto. Quando Carlinhos falou onde morava, eu perguntei lá, alaga? Porque aqui alaga. Então a teologia da gente tem que dar conta de servir aos alagados, as pessoas que foram danificadas na inundação. Então, e de pensar sobre os alagamentos, e de compreender teologicamente e biblicamente qual é a implicação da missão da igreja frente a esses alagamentos. Então, a teologia serve não necessariamente para, mas ela serve a quem, e ela é serva da igreja. Eu tenho 1 minuto e meio, eu quero terminar com um problema que me meteram uma vez. Um cara me anunciou, e anunciou a Igreja Batista Coqueiral, dizendo assim: a Igreja Batista em Coqueiral é uma igreja da teologia da missão integral. Aí eu peguei o microfone e disse: a igreja não é da teologia da missão integral. Ele disse: como assim, Zé? A igreja de Coqueiral não é da teologia da missão integral? Eu disse: não. A teologia da missão integral, ela pode ser da igreja de Coqueiral, mas a igreja de Coqueiral não pode ser da teologia da missão integral, porque a teologia é serva da igreja. A teologia é quem tem que trazer as respostas para a igreja. Quando o teólogo ou teóloga, 40 segundos, se afasta do povo e se acha no direito de ser superior aos outros porque estuda Deus, ele está cometendo então 2 erros. Primeiro, ele não estuda Deus porque ele não pode. Segundo, a teologia que ele está fazendo não serve, porque não está servindo a igreja. Eu espero ter respondido as duas, o que é e a que serve.
Tá Com joia? certeza. Pelo menos eu não sei mais nada fora isso, não. Foi isso que eu ensaiei. Semana toda. Mas foi ótimo. Olha, eu não acho que eu nunca fui mediador de uma mesa, aí eu fico aqui viajando, às vezes eu quero deixar mais tempo, entendeu? Assim, mas o tempo acaba correndo, né? Se gerou alguma dúvida aí sobre a fala do pastor José Marcos, anote, já você vai ter essa oportunidade. E falando um pouco sobre essa teologia, a pergunta que ficou para Carlinhos responder é como essa teologia e o seu conflito, né, com a missão. Melhor falando, vou ler a pergunta, porque aí fica mais claro para todo mundo entender, né? Qual o conflito da teologia, ou desse cenário da teologia, no geral, com a obra missionária? Então, eu vou lhe avisar. Vou pedir para Zé Marco dar um toque no senhor, para eu não ficar aqui 3 minutos, tá bom? Tranquilo. Então, Zé Mário, na segunda parte da questão que ele levanta, da elaboração que ele faz, já me ajuda, já pavimenta essa ideia, né? Quando a teologia é teórica, para discutir, com todo respeito, né, armenianismo, calvinismo e outros temas, né? Então são vários temas que você tem no mundo da teologia. Enquanto a teologia for apenas isso, ela entra em conflito com a missão, até porque ela não propõe a missão, ou ela pode até limitar a missão, dependendo de como é que a gente tem a compreensão de missão. Para mim, a nossa missão básica é ser testemunha de Jesus Cristo com vida, palavras, obras e sinais. Entendemos que isso é a missão. Então, quando é que a teologia não serve à missão, ou quando é que ela entra em conflito com a missão? Quando ela é só teórica, até porque eu entendo que a teologia é esse instrumento de Deus, já foi dito aqui, a serviço da igreja, para direcionar o nosso roteiro missionário nos contextos onde nós estamos. Ou seja, se a teologia não nos dá lucidez para a missão que fazemos, ela não faz sentido. Ela é um roteiro e uma espécie de trilho para ajudar na nossa praxia, para ajudar-nos na nossa vocação missionária. Uma analogia bem simples, esquecendo um pouco a analogia, porque aí o pessoal pode estar dizendo que eu não estou dizendo que Cristo é o cabeça da igreja, mas assim, a analogia cabeça, coração e pernas, cabeça, sentimento e pernas. Pensando nas pernas do corpo como sendo o instrumento da missão, o instrumento que sai e vai, né? Pensando no coração como o sentimento e pensando na cabeça como a racionalidade. Especialmente no mundo evangélico, geralmente o evangélico, o protestantismo, ele é mais confessional do que sacramental, e por causa da confessionalidade, o púlpito é importante, a retórica é importante, a doutrina é importante, e aí você tem um tipo de religiosidade ou de religião que exige muito dessa confessionalidade. Aí a teologia passa a ser um instrumento muito mais confessional do que um instrumento de orientação da prática, da orientação da missão. Razão pela qual alguns outros grupos vivem a missão, vivem o evangelho, vivem as coisas de Deus, sem nem pensar em teologia. Essa discussão sobre teologia é muito mais do mundo protestante, e os conflitos estão muito mais no mundo protestante, é a minha percepção. Então, imaginando a igreja como cabeça, coração e perna. Então, tem igreja que sente, mas não precisa pensar. O cara sente, o culto é uma festa, aí você pergunta, mas o que é que foi? Não foi nada, mas foi gostoso. Aí sopra, o cara cai e sentiu não sei o que, aí você pergunta, mas pô, não, caiu, foi legal, né? Então não precisa ter uma explicação, porque é sentimento, é só o coração. Tem segmento que é só praxia, é só prática, né? E até que é bom, mas aí você pode terminar uma prática religiosa e Deus olhar lá de cima e dizer, meu querido, a sua prática religiosa foi muito bonita, vocês fizeram prédios bacanas, mas não tinha nada a ver com o que eu pedi. Então, nesse sentido, a teologia é uma racionalidade mínima ou básica, a fim de que nós possamos estar mais inspirados na missão. E isso está em concordância ou em confluência com o Zé Mário estava acabando de dizer, que é a resposta a serviço da igreja dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Então, nesse aspecto, acho que a teologia não tem nenhum conflito com a missão. Se a teologia
foi uma resposta racional, analítica, para dizer qual o rumo que a missão precisa seguir, até porque nós somos influenciados pelo contexto. Jesus disse: Pai, eu te peço não que eu os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então nós podemos, no contexto, ir nos impregnando de maldades desse mundo, de fascínios que não dizem respeito ao Evangelho. A teologia seria então esse instrumento para nos ajudar a pensar a nossa visão e a nossa vocação, a nossa missão, à luz da vida do Jesus Cristo de Nazaré e a primeira geração de discípulos. Ou seja, toda teologia, no meu entendimento, que seja inspiradora e que possa apoiar as comunidades a exercerem bem o seu papel e a sua missão, é uma teologia que tem Jesus e a primeira geração de discípulos como referencial. Eles servem para avaliar qualquer experiência em qualquer época da vida. Nesse sentido, eu presumo que a teologia não teria nenhum conflito com a missão. Nós olharmos, por exemplo, a palavra e a voz dos profetas no Antigo Testamento. Quando é que eles se davam em questões de conflito com o chamado povo de Deus daquele cenário, daquele contexto? Quando a missão estava desviada daquilo que Deus queria. Aí o profeta se levantava. A palavra do profeta é uma palavra teológica, é uma palavra que tem um básico de racionalidade para dizer para onde que o povo deve caminhar e seguir. Então, por que vocês estão aqui nos meus altares? Quem convidou vocês? E vocês levantam as mãos para os céus com o coração cheio de violência. O que é que essa teologia está dizendo? Que o culto era incoerente. Quem convidou vocês para virem aqui dizendo que amam a Deus, se vocês não amam os órfãos e as viúvas, se vocês não cuidam desses necessitados? Então é uma elaboração inteligente, que tem uma certa informação para sensibilizar os corações, a fim de ir dando rumo à missão. Então, nesse sentido, teologia está a serviço da igreja para dizer à igreja como é que deve ser a sua missão. A teologia usando essa analogia, a igreja tem as pernas para fazer missão, tem o coração para sentir a paixão e a sua emoção pela missão, e ela tem a teologia, a cabeça, a racionalidade para direcionar a missão. Como nós somos, desculpa a repetição, como o protestantismo é mais confessional do que sacramental, aí essa dimensão do discurso e da racionalidade é uma coisa muito forte, ao ponto de você ter o culto gostoso, o momento de oração, tal. Agora chegou o momento mais importante do culto. Qual é o momento mais importante que a gente escuta? A pregação, por causa da retórica, quando na verdade o momento mais importante é quando você em família vive o amor de Deus, quando você está servindo os seus vizinhos, quando você está servindo as pessoas sofridas. Aí você vem para o momento de ajuntamento, para a celebração, para dizer que você foi igreja durante a semana toda. Eu sempre digo, dependendo da igreja, o culto é o momento de refrigério e descanso, pelo fato da igreja estar em missão a semana toda. Aí vem dar um descanso no domingo, vem descansar um pouquinho no momento de culto. Como é que fala agora, né? Mas Zé cochichou aqui que o tema desse ano do Novas Sandálias é como custa entender, né? Tem coisa que parece ser tão óbvia, né? Que a gente olha o evangelho brasileiro e a gente faz, meu Deus, o que é que está acontecendo com a gente, né? E dentro desse evangelho brasileiro, a gente tem o pastor Jades aqui, que leciona, né, a disciplina de teologia contemporânea lá no seminário, fora a caminhada, né, e está aqui para contribuir com a gente com essa pergunta, que é: em que cenário está o Brasil nesse quesito teológico, já que tem várias teologias, né? Para Jades foi 30 minutos. Eu vou só reforçar, caso você tenha alguma dúvida naquilo que Carlinhos fez, mesma coisa, anota aí que já você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente. Pastor Jades, essa pergunta simples aí para o senhor responder em 10 minutos. Mas a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Mas comente aí para a gente como é que está esse... Então, é difícil discutir isso aqui no Brasil hoje, porque a gente polarizou em tudo, né? Tem um autor da teologia, o Olson, que ele diz que a boa teologia ela é como um triângulo que a base é a Bíblia
e ela irradia para as outras duas arestas. Ela responde ao pensamento contemporâneo e ela trabalha na tradição da igreja. Então, esse ambiente da boa teologia é um ambiente que é a Bíblia Jesus, né? Ele vai irradiar para esses dois. É muito interessante isso, porque aqui no Brasil hoje, a gente criou, nessa polarização, parece que a coisa ficou difícil de refletir, né? Então, a gente olha para outras teologias, de cara a gente olha para o rótulo delas e a gente pensa assim, cara, isso aqui não vou nem ler, né? E às vezes essas teologias são frutos de coisas de base bíblica que a gente deixou de seguir isso. Vamos pegar um exemplo, Jesus lidando com os discípulos em Samaria. Os discípulos passam em Samaria, eles se zangam lá com o pessoal de Samaria e dizem assim, Senhor, o Senhor quer que mande cair fogo? Que teologia é aquela dos discípulos de Jesus naquele momento, né? Aí Jesus resgata os códigos do reino e diz assim, olha, que vocês não sabeis que espírito é esse de vocês. Então, pensar em teologia contemporânea hoje é pensar assim, em primeiro lugar, né? Estar de ouvidos e olhos abertos para perceber se, às vezes, algumas teologias, elas não têm a ver com coisas que a gente tirou do Evangelho. Eu estava numa discussão lá na faculdade semana passada com um outro pastor e o cara estava falando sobre teologia feminista, né? E ele nem lia. E, é claro, tem coisas que a gente precisa normatizar, né? Eu vou falar sobre isso aqui, né? E ele dizia assim, não, eu acho que isso a gente nem devia ler. Eu disse, cara, tu não tem medo de chegar diante de Jesus e Jesus dizer assim, ô fulano, tu não vê o que estão fazendo com as mulheres e tu ficou calado lá, cara? Tu precisa pelo menos parar para pensar e ouvir o que estão dizendo sobre isso, né? Então a discussão teve muito a ver sobre isso, né? Aí eu peguei essa teologia feminista, né? Um dos maiores expoentes aqui no Brasil é a Ivone Gebara, que é uma freira. Ela deu uma entrevista agora recentemente. Ela disse coisas bem difíceis da gente ler, né? Sobre a tradição da igreja. Olha o outro triângulo aparecendo, né? A outra aresta do triângulo aparecendo. E ela diz, olha, eu continuo frequentando a igreja. Eu continuo na igreja. Porque eu entendo que meu papel é refletir de dentro sobre o lugar da igreja. E a maneira como a gente trata mulheres. Por exemplo, eu não estou falando... a gente já teve, por exemplo, situações de mulheres serem impedidas em orar. Já fui chamado aqui, recentemente, para assumir o discipulado de um grupo que tinha vindo de uma igreja, que naquela igreja as mulheres foram proibidas de orar. Só quem podia orar eram os homens. Então, a gente precisa fazer essa reflexão, e hoje no Brasil, parece que nós não estamos muito abertos. Eu não estou falando de concordar com todo o conteúdo, eu estou falando em estar aberto para ouvir se, de repente, a gente não tirou uma parte lá do Evangelho, que é a base desse triângulo da teologia, e a gente está fazendo coisas que Jesus já colocou que a gente não devia estar fazendo, né? Teologia negra mesmo, né? É outro, eu lembro do Ronilson, né? O Ronilson estava no encontro lá na Unicap, e ele dizendo, olha, a teologia negra não arvora ser a lente única de interpretação da Bíblia. Ela quer contribuir para a gente perceber como a gente embranqueceu as narrativas, como a gente deslocou os centros de cultura da Bíblia, né? A gente precisa fazer uma teologia decolonial, né? Para usar o que Linho gosta de usar, né? Então, essa reflexão a gente precisa fazer, porque hoje parece que a gente se fechou e a gente sequer ouve aquilo que está sendo formulado. Então, eu gosto da ideia do Olsen, quando ele diz assim, então, o triângulo da boa teologia, ela tem uma base bíblica, essa base bíblica tem a ver com Jesus, que a gente também tem teologias que elas focam no Antigo Testamento e trazem coisas que Jesus já completou o sentido posteriormente, então fica vivendo uma prática que acaba sendo da Bíblia, mas deixou de ser cristocêntrica, porque é incompleta, né? Então ela deve irradiar a tradição da igreja, a gente refletir sobre a nossa tradição, né? A gente está discutindo aqui isso hoje. Eu vi um vídeo no Instagram de uma determinada igreja, o pessoal dizendo, olha, você não pode vir de barba cortada. Você precisa vir de barba. Aquela é uma tradição daquela igreja. Então, mas a tradição precisa ser revista à luz
de quem Cristo foi. E a outra coisa, estou de olho no tempo aqui, é a outra aresta. A teologia precisa responder a demandas da contemporaneidade, porque senão ela é alienada, né? Quando Jesus chega à beira do poço e vai falar com a mulher à beira do poço, aquilo é uma discussão contemporânea. Como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana? Então, a reflexão bíblica ali é feita para responder, né? Zé citou Calbart, e Calbart tinha uma outra frase que era o seguinte: o camarada tem que estar com a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra mão. Senão o cara está aqui falando de céu, mas o bairro alaga. Ele está falando de outras coisas onde os pés, aquela conversa, não estão pisando. Então, hoje é difícil discutir essas coisas aqui, porque a gente parece que nós não estamos abertos a ouvir o que os outros estão dizendo, né? Então, é muito interessante tanto a entrevista da Gebara quanto do próprio Ronilson. Quando o Ronilson chega para discutir, eu lembro que, acho que tinha uma parte do pessoal aqui de Coqueiral que estava lá na Unicap, nesse dia, a Val estava lá, não sei se ela está aqui hoje, e aí teve gente que levantou e saiu, porque ele começou a falar sobre como a gente deslocou os centros de cultura da Bíblia. E se eu não consigo olhar para um texto bíblico e fazer uma leitura da cultura do texto e da cultura onde eu estou, essa resposta vai ser uma resposta capenga, né? Isso é simples quando você discute, por exemplo, festa do milho no Nordeste. Música que canta na igreja no Nordeste. É coisa assim básica, mas que dá confusão, dá muito pano para manga de vez em quando, né? Então, eu gosto do Olson, Teologia do Século XX, o livro, quando ele diz que essa teologia que serve à missão, ela é uma teologia que a base é bíblica, com a lente de Jesus, ela muda a tradição da igreja, e a igreja, por isso que a igreja tem que voltar para a Bíblia, porque senão ela é como a igreja de Jerusalém, ela é desviada, ela tem um nome, ela tem uma tradição, mas ela desviou, ela não consegue identificar o Messias, num determinado momento histórico dela, e ela é alienada, porque não responde ao cara que está passando fome, a menina que foi abusada sexualmente. Por que Deus permitiu, né? Porque essas são perguntas que a Bíblia, a gente faz a interpretação para responder. E aí eu finalizo com essa ideia de que Jesus trabalhou com o mestre da lei, de que maneira ele interpreta a Bíblia. Porque a gente também precisa estar aberto a isso. A minha interpretação da bíblica, ela precisa ser ajustada, né? Jesus pergunta ao mestre da lei: como é que você interpreta? E isso é essencial para a gente. O texto bíblico está lá, ele deve apontar para os códigos do reino, né, que é o que Jesus anuncia mais de 120 vezes nos evangelhos, mas em que medida a gente para se debruçar diante do texto e dizer assim: o que é que o texto está dizendo? Qual é a parte do texto que o texto está dizendo algo que eu não quero que ele diga? Então, se eu não quero que ele diga, eu vou tirar de lá, eu vou isolar, né? Eu vou ignorar. Então, para a gente ser fiel ao Senhor que nos chamou, né, e ao reino de Deus, a gente precisa pensar assim: o quanto meu coração está aberto para a luz de Cristo, né? O próprio Cristo diz o próprio Jesus diz, né, que a Bíblia, os discípulos acham que vão encontrar vida nela, mas eles encontram vida em Jesus, porque a Bíblia testifica acerca dele. Então, que Deus ajude a gente a ter esse coração para dizer: vamos ficar de olho, porque de repente a gente está passando batido por alguma coisa que nem está mudando a nossa tradição interna da igreja, nem está respondendo a coisas que hoje a gente tem no nosso chão, que a gente não está conseguindo enxergar. 3, 2, 1. Acabou. Rapaz. Respirar fundo, né? Dá uma respirada funda. Gente, quando quem tem pergunta pode se preparar. Eu tenho só um recado que pediram para dizer aqui. Que tem um carro ali na rua de placa QYZ2F72.
que está com a seta ligada. É isso? Cadê Felipe? Lá em cima. Obrigado, Felipe. Mas é de alguém daqui? Acho que não, né? Senão a pessoa, então, teu Everton. Vai lá para sua bateria na RIA, meu irmão. Gente, como vai funcionar agora as perguntas? Nesse primeiro bloco, cada pergunta aqui vai ser direcionada para a temática de cada um deles. Então, se você tem uma pergunta para aquilo que Zé Marcos trouxe, você pode vir aqui na frente. Zé, o senhor terá 5 minutos para responder. Carlinhos e Jades, para a mesma pergunta, podem contribuir até 3 minutos. Tranquilo? E aí, sucessivamente, né? Quem tiver dúvidas aí sobre a pergunta de Carlinhos, a mesma coisa. Carlinhos responde, Zé e Jades contribuem. Na do pastor Jades, a mesma coisa. Até a gente acabar esse bloco e a gente iniciar o outro bloco. Quem tem pergunta para Zé Marcos? Alguém? Vem cá, Duda. Alguém aqui levantou a mão também ou só foi o flashback? Duda levantou primeiro. Fácil. Então, Duda, deixa eu te usar através de uma dúvida. E aí, de verdade, é uma dúvida mesmo, porque uma fala do senhor já no final, primeiro, boa noite, né? Já no final, me levantou uma pulguinha assim atrás da orelha, porque eu entendo que é uma linha muito tênue. E aí eu quero jogar aqui para poder entender. O senhor disse que cada igreja deve possuir sua própria teologia, porque a teologia nasce a partir do chão que você pisa, né? Então, a Menonita tem uma teologia, a Coqueira deve ter outra, a Ponte de Caruaru outra e etc. Sendo que, aí eu fiquei me questionando no sentido de, com esse pensamento, não pode surgir a questão de todos nós somos livres para fazer teologia e cair num falso entendimento de eu produzo teologia porque a teologia é a partir do chão onde eu piso, mas automaticamente essa teologia também não é Bíblia. Porque eu fiquei me perguntando nisso, né? O cenário de teologias dentro do território brasileiro, o quanto tem pulsado, sabe? As pessoas têm aberto igrejas a cada esquina, cada um defendendo a sua teologia. E aí eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre esse pensamento, porque eu acho que é uma linha muito tênue de... Eu entendo o que o senhor quer dizer, mas também pode correr para o outro lado, tipo, eu produzo teologia, então é isso. Ao mesmo tempo, eu também fiquei perguntando, tipo, a teologia é importante, enquanto, pelo menos assim, e eu falo da IBC, né? Para um pastor ser consagrado aqui, ele precisa passar por um curso teológico. Esse é um critério nosso. E aí, até que ponto isso é importante ou não é importante? E, enfim, é basicamente isso. Vamos embora? Vamos. Deixa eu botar meu tempo aqui. Obrigado, Dudinha. Então, eu quero começar a minha fala sobre sua dúvida arrumando, então, uma fala minha. Quando eu digo que cada igreja tem que ter sua própria teologia, talvez é uma frase que saia por causa da pressão do tempo. Então, deixa eu refazer essa frase e dizer que cada igreja deve contextualizar a sua reflexão teológica, ou a reflexão teológica, à luz do seu contexto local, tá bom? Porque, realmente, se a gente compreender que cada igreja tem que ter a sua teologia, essa frase, então, seria muito perigosa e destrutiva. Então, eu refaço a minha frase para melhorar um pouco o que eu quis dizer, tá joia? Então, o que eu quis dizer é isso, não que cada igreja tem o direito de fazer a sua teologia. Por que a gente, em Coqueiral, a gente espera do pastor e da pastora a formação em teologia? Para que ele aprenda a fazer esta teologia a partir da Bíblia, obviamente. A Bíblia é um ponto que a teologia tem que partir, mas ele tem essa perícia de teologar a partir dos problemas de Coqueiral. E se um dia ele for para outro canto, do outro canto neste sentido. Então, se ele não aprender a fazer isso minimamente, ele vai correr o risco de abrir uma igreja do jeito que ele quer, tá bom?
Então é por isso que a gente tem esse problema. Agora, qual é a âncora da teologia? Onde é que a gente, qual é o... Agora estamos falando da nossa teologia, tá bom? Cristianismo protestante evangélico daqui. Obviamente que eu não estou falando da teologia hindu, da teologia do candomblé, da teologia, não, estou falando agora da nossa teologia. Qual é a âncora da nossa teologia? A âncora da nossa teologia não é a Bíblia. A Bíblia não é um fim em si mesma, mas a âncora da nossa teologia é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é a âncora. A Bíblia, ela é o holofote que nos ajuda a compreender o Jesus histórico. Então, daí eu já limito todas as minhas, eu já ponho, digo, um grande limitador da minha liberdade teológica. De maneira que eu não posso sair fazendo teologia aí do jeito que eu quero, porque a âncora dessa teologia é o Nazareno. A Bíblia toda serve a Jesus. Ela serve para iluminar Jesus. Nós não conheceríamos este Jesus sem a Bíblia iluminá-lo. Quando a teologia toma a Bíblia como um fim em si mesma, ela comete um erro e ela pode matar, ela pode ser mortal. Porque é o que eu falo, nem tudo que está na Bíblia é bíblico, nem tudo que é bíblico está na Bíblia. A gente precisa compreender a mensagem da Bíblia para poder fazer a teologia sem o risco de nós estarmos colocando o livro acima da vida. A vida é a prioridade do livro. O livro ilumina o Jesus de Nazaré e a vida é o grande sentido da teologia. Como é que a gente ilustra isso? A gente ilustra isso quando a gente pergunta assim: qual é a mensagem da Bíblia? A mensagem. A Bíblia tem uma mensagem. Se você não sabe qual é a mensagem da Bíblia, você não pode fazer teologia bíblica, porque você vai fazer uma teologia desviada. Ah, pastor, mas tem tantas pessoas que sabem a mensagem da Bíblia, a mensagem da Bíblia. Não. Se eu perguntar aqui, eu gosto muito dessa ilustração que um dia eu pensei, se eu perguntar aqui, quem é a personagem principal do filme O Alto da Compadecida? Eu vou ter as seguintes respostas: Chicó, João Grilo. Eu já fiz essa dinâmica, até o padeiro entrou, como a cachorra do padeiro na cabeça de uma pessoa era a personagem principal. Não, a personagem principal do Alto da Compadecida é a Compadecida. É Nossa Senhora. É aquela que aparece no final. Todo o resto daquele filme tem que ser assistido à luz da mística religiosa sertaneja dos anos de 1920, 30, 40, do começo do século 20, e como Nossa Senhora, né, eu estou usando esse nome porque era o nome que se usa, ocupa o centro da espiritualidade sertaneja. Se eu não compreendo isso, eu não compreendo o Alto da Compadecida, de jeito nenhum. Vou gostar de João Grilo e Chicó como gosto de qualquer pessoa, e para mim serão o centro, mas não é. O centro é a Compadecida. Qual é o centro da mensagem bíblica? O centro da mensagem bíblica é que em Jesus de Nazaré, Deus veio para que a gente tenha vida. A gente quem? A gente. Toda a gente, inclusive a gente que não é gente, outras gentes, né? Para que a gente tenha vida e tenha vida plena. Essa é a mensagem central da Bíblia. Deus em Jesus está nos dando vida plena, anulando os efeitos do pecado, para que a gente tenha essa vida e vida abundante. Duda, então, refaço a minha frase: cada igreja não tem que ter uma teologia, cada igreja tem que saber fazer as contextualizações de como esse Jesus, que é o centro da Bíblia, se comporta aqui no problema real da vida. Joia? Eu espero ter organizado um pouquinho, e peço desculpas por esse embaraço de ter dito que cada igreja tem que ter a sua. Não, cada igreja tem que saber qual é a mensagem bíblica e aplicar essa mensagem bíblica no seu contexto. Aí é neste aspecto que Coqueiral é diferente do Janga, e que esse Jesus aqui vai ter que responder a enchente, e lá vai ter que responder a outras coisas. Já? Carlinhos, você tem alguma contribuição para trazer diante dessa pergunta e dessa fala? Em 3 minutos eu consigo, à luz de tudo que ele disse, e que eu concordo,
colocar duas ilustrações bíblicas, e porque tem a ver também com a lógica triangular que você apresenta. Já passou um minuto? Misericórdia. Tem um grupo católico chamado Verbo Divino, eles têm uma base muito boa na América Latina, em Quito, tem agora também, aliás, em São Paulo acho que está há um bom tempo, que eles usam um triângulo muito parecido com a lógica que se apresentou, que é o texto bíblico. Ele nem coloca a base bíblica, ele coloca o texto e não uma base. O texto bíblico é Jesus e a sua comunidade, Jesus Cristo e a sua comunidade, e a experiência do contexto. Duas ilustrações bíblicas sobre isso, de como você pode ir fazendo essa verdade ou essa aproximação de uma resposta teológica. Por exemplo, os caras trazem uma menina apanhada em adultério e na lei do Moisés ela tinha que ser apedrejada. Se fosse ela ou o casal, tinha que ser apedrejado. Eles trazem um texto bíblico. Esse texto bíblico não é assumido por Jesus como verdade central. Ele é assumido como, inclusive, Jesus nem leva em consideração o texto, porque eles trazem o texto e dizem, ela tem que ser apedrejada. Jesus desconsidera. Por isso que o pessoal do Verbo Divino não coloca a base bíblica, ele coloca texto bíblico, é só um texto. E Jesus desconsidera o texto. E aí Jesus aproxima-se da menina, assume um gesto bonito, que é um gesto de baixar ali, ficar curvado, escrevendo no chão, que eu presumo que Jesus faz aquilo para chamar a atenção daquele movimento propenso à violência, para que os caras não atirassem pedra na menina. Eu imagino que todo mundo, quando começou a olhar para Jesus escrevendo no chão, tiraram o olhar da menina e ninguém vai mais atirar pedra nela. Então, Jesus escreveu Deus é amor, ama o teu próximo. Jesus não escreveu foi nada, ficou fazendo uns rabiscos lá para chamar a atenção e evitar essa violência. Então veja bem, texto bíblico, comunidade de Jesus. O que é que eu estou chamando nessa experiência a comunidade de Jesus? É Jesus, a menina em aflição e os seus discípulos. E a realidade, que era a violência, o assassinato. Qual é a resposta teológica para esse cenário? Constrangimento e arrependimento dos caras e paz para a menina. Então, quando você tem essa resposta teológica, esse cenário, que posteriormente foi registrado e documentado, houve uma documentação teológica. Mas a experiência teológica é anterior ao documento, a documentação teológica. Ou seja, a revelação e a palavra é a priori. Então, alguém depois documentou isso, mas a experiência já tinha acontecido. Então, acho que essa é a construção à luz do Jesus de Nazaré. E quem muda o texto? O Jesus de Nazaré. O meu tempo está indo, mas deixa eu pegar um outro, porque tem um texto que o texto já tem uma certa valorização analítica. Então, falo da outra. Eu dei 3 daquela outra, então tá bem. O Pentecoste tem um cenário. Qual é o cenário? Puxa vida, ele é da Capadócia, de Roma, de não sei de onde, e nós estamos entendendo na nossa própria língua materna. Aquela experiência do Pentecostes é diferente, com todo respeito a você e eu que somos de vertente pentecostal, não é um fala e ninguém entende, lá é o contrário, é fala e todo mundo entende. Então havia como que uma comunicação sensorial onde todos estão se entendendo. Esse é o fenômeno do contexto. O fenômeno do contexto é 50 dias depois da violência contra o Cristo, daquele cenário de morte, de luto, de sofrimento. Esse é o cenário. E aí começa a acontecer na comunidade de Jesus uma comunicação sensorial onde todo mundo entende o outro. Desentendimento, confusão, briga, violência, 50 dias, agora afeto, carinho, respeito, apreciação pela vida nesse outro contexto. Aí o que é que o Joel faz? O Joel pega um texto, o Pedro pega um texto do Joel. Então, texto bíblico, experiência da comunidade de Jesus e o cenário ou o contexto. Nessa interação, no caso da primeira informação que eu passei, o texto bíblico foi inclusive desconsiderado. Nesse texto, esse texto é reinterpretado, é uma nova hermenêutica para responder àquela situação e àquele cenário. Então, a teologia, que no meu entendimento, eu gosto desse roteiro do pessoal católico do Verbo Divino, que é essa teologia que você constrói a partir de Jesus e a sua comunidade, das necessidades do seu contexto, à luz de um texto bíblico. E aí qual é a prioridade? Aí nosso queridão aqui já falou sobre isso. A prioridade é o Jesus Cristo de Nazaré.
Tem uma frase que eu já procurei em textos dos reformadores e não encontro, mas eu a ouvi a partir do Leonardo Boff, que era: leia o verbo que se fez livro, olhando para o verbo que se fez carne. Isso para mim é inusitado, né? Você tem que olhar o verbo que se fez livro à luz do verbo que se fez carne. Não sou assim um teólogo, mas quando eu estou fazendo interpretação de texto bíblico, aí eu tenho uma questão muito objetiva, que os caras dizem assim: não, mas Jesus pode estar na sua cabeça de maneira subjetiva, e você pode ter um Cristo que é diferente do Cristo do outro, e cada um diz: eu interpreto à luz de Cristo, mas qual é o Cristo que está na sua cabeça? Então a minha recomendação objetiva, gramatical, é: leia todos os textos bíblicos à luz do Evangelho de João. Aí depois eu dou uma prioridade, depois de João, Lucas e Mateus. Mas para mim o Evangelho de João, que fala da deidade de Jesus, desse Cristo que não tem genealogia, desse Cristo que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, que antes que Abraão existisse eu sou, à luz do Evangelho de João, eu acho que nós podemos interpretar melhor qualquer outra manifestação das Escrituras e reatualizar o que a gente precisar à luz do Evangelho de João. Então eu só queria colocar isso. Desculpa, eu acho que eu me estendi muito. Não, mas o seu descontou o tempo. Não se preocupe não. O pastor Jades, suas contribuições para essa pergunta de Duda. Enquanto o Zé e Carlinhos estavam falando, eu fiquei me perguntando assim: a gente sabe de fato o que é o núcleo do Evangelho? Porque a gente começa a criar conjecturas sobre o que é o Evangelho e se dividir como denominação, né? Como denominações. E a gente começa a se dividir e ler, faz a leitura não, isso aqui é Evangelho, a gente está discordando disso aqui. Não é Evangelho, é tradição. Então eu penso que essa talvez seja também uma outra dificuldade. Quando o Carlinhos diz assim: vamos ler João, usar ele como lente e voltar para ler novamente. Então, para ajudar a gente a entender o que é Evangelho, porque a gente continua se dividindo por causa de tradição, né? Uma vez o Zé teve um encontro lá com Dom Sebastião Gameleira sobre a ação ecumênica das igrejas na cidade, que o Conselho Mundial de Igrejas em algum momento perguntou: se há um só Cristo, uma só fé e um só batismo, por que a gente continua se dividindo? Será que isso é bom testemunho, se é só um só Cristo, uma só fé e um só batismo? E aí eu lembro que o Dom Sebastião falou isso: a gente gasta tanto tempo discutindo coisas que não são do Evangelho, que a gente deixa de cumprir a missão, isso foi falado no começo, para discutir coisas que não são do seu núcleo, né? Então penso que o desafio também passa por isso. Será que a gente sabe realmente o que é central no Evangelho? O que é essencial? Para a gente de repente não estar engrenando numa vida, entre aspas, religiosa, que desconsidera tudo aquilo que foi mais importante para Jesus. Show de bola. E aí, Duda, contemplada? Gente, se surgiu dúvidas das falas, das respostas, não se preocupe, o último bloco vai ser sobre isso. Então a gente vai ter um outro bloco sobre as dúvidas das dúvidas, né? Da dúvida. Mas a próxima pergunta é em relação ao que Carlinhos falou, desse conflito, né, entre a missão e teologia. Alguém gostaria de vir fazer essa pergunta? Doriuma. Ninguém anotou, não. Senão eu faço, viu? Assim, ó. Alguém? Tem alguém? Não, então, Carlinhos, o senhor trouxe a ideia da cabeça como esse local da teologia, ela separada, né? Eu fico me perguntando se em algum momento o que é que na história da igreja, o que elemento foi que degolou esse corpo, que separou essa mente reflexiva do ambiente da teologia prática, entendeu? Do fazer, já que a gente vê hoje um ambiente onde falar sobre teologia, a fala de vocês aponta muito para a ideia de que a centralidade da mensagem da Bíblia é Jesus, mas parece que isso é coisa nova aos nossos ouvidos, né?
a gente está tendo que falar de que Jesus é a mensagem central da Bíblia, né? Então, para mim já causa espanto a gente ter que estar falando isso, né? Então, como é que... O que é que, na sua visão, o que é que fez essa ruptura dessa cabeça, dessa mente pensante, do ambiente prático dessa igreja? Se é que me fiz claro. Creio que foi essa coisa da origem de uma religião no ambiente mais filosófico da retórica, do discurso, e que passamos a ser uma religião predominantemente confessional. Eu acho que isso gerou essa tendência, inclusive academicista, nada contra essa inteligência, essa sabedoria acadêmica, nada contra isso, mas é como se isso fosse a resposta. E no Evangelho é muito interessante, o Evangelho não lida apenas com a confessionalidade, nem todo aquele que me confessa Senhor, Senhor. Então a confissão é correta, é teologicamente correta. Jesus fala de outra ocasião do pai que manda um filho que diz que vai, mas não obedece, não faz. Tem um discurso, né? A fala é eu sei, eu vou. E o outro filho que diz que não vai, mas pratica. Então, o Evangelho ele é muito pragmático. Quem ouve estas minhas palavras, disse Jesus lá no final do Sermão do Monte, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante. Então, a nossa elaboração deveria ser uma elaboração à luz daquilo que é praticado. Razão pela qual, no meu entendimento, eu posso ter ateístas que vivem sinais do Evangelho muito mais do que pessoas que confessam as coisas do Evangelho ou do mundo da religião evangélica. Então, eu acho que a nossa religiosidade e esse modelo mais discursivo fez com que a retórica, a doutrina e o sermão fosse tão importante, e é dado uma importância tal. Aproveito aqui para dar uma pincelada sobre essa questão do Ministério Feminino. Eu estava num congresso desses aí, quando abriram para pergunta, aí um senhor perguntou assim, pastor, o senhor acha que a mulher pode falar no púlpito? Aí eu sabia mais ou menos a origem religiosa dele, aí eu disse, ela pode ensinar na escola dominical? Pode. Ela pode fazer uma palestra num dia qualquer? Pode. Ela pode ensinar as crianças em casa? Pode. Ela só não pode falar no púlpito, não é? Disse, então tira o púlpito. Então a retórica no púlpito, no lugar do discurso, é tão forte que você faz da teologia o grande centro. Você vai ver aí nesses meios de comunicação as agressões teológicas, né? Os caras não conseguem dialogar, nem conversar, nem se amar, por causa do outro herege. Aí eu sou um defensor da fé e o outro é um herege, aí eu não quero conversa mais com o outro, porque não interessa o que você vive, o seu comportamento, a sua ética, o seu bom caráter, a sua maneira de amar as pessoas, de cuidar da vida, de cuidar dos que sofrem, isso não interessa. Interessa qual é o discurso, né? Então esse é um dos grandes problemas que a gente tem, e isso pode trazer limitações para a nossa vocação missionária. É pesado, né? A gente olhar para um ambiente onde não deveria haver essa ruptura, né? Pastor Jade, pode falar. Desculpa, só uma coisa mais, é porque assim, há pouco tempo é só o Cristo, é um só batismo e uma só fé. Sim. E aí, como é que pode que é só um Cristo e uma só fé? Porque não é só um Cristo. São muitos Cristos nas várias decodificações do Cristo que cada um cria. Não é uma só fé. E o batismo não é um só. Aí o pessoal diz, não, porque tem batismo por aspersão. Não estou nem falando disso, porque eu acho que o texto não está falando desse batismo. O texto está falando de visitação do Espírito Santo na vida da gente. Ou seja, é um só Espírito que nos visitou, é um só Espírito que está sobre todos. E aí todos que têm esse Espírito, todos que têm o Cristo à luz do Evangelho de João, à luz do Mateus, do Marcos, aí eu acho que esses conseguem se unir. Ou seja, eu tenho amigos fora da denominação que eu participo, eu tenho amigos com mais afinidade do que às vezes com pessoas da minha mesma instituição, porque o discurso é diferente. Você tem o defensor da fé e o Carlinhos é o herege. Aí o cara me tem como herege e eu estou à margem do caminho das verdades que ele elaborou, ainda que fosse só um Cristo, uma só fé e um só batismo. E o Evangelho é assim. Então eu estou apenas tentando dizer com isso que é mesmo só um Cristo, é mesmo só uma fé e é mesmo só um batismo. E aí é onde nós encontramos esses irmãos e irmãs que têm o mesmo Cristo, que têm a mesma fé e que têm o mesmo batismo. Então, eu olhei para aquele desenho da mesa ali, que foi desenhado na parede, da ideia de o exemplo que Carlos citou sobre Atos, né? A unidade da igreja.
ali. Né? Então todo mundo foi edificado, cada um sendo de uma região, de uma cultura, mas houve unidade da igreja ali. E hoje parece que os dons não visam a unidade. O pensamento e a ação não visam a unidade. É estranho porque o próprio João diz isso, né? Capítulo 17, verso 21, ele diz que quando a gente não for um, o mundo não vai crer que Jesus veio. Curiosamente, em Lucas 17, 21, Jesus vai falar que, por que vocês estão, o reino de Deus não está aqui nem ali, né? Já está dentro de vós ou entre vós. Então parece que a gente fica procurando coisas fora do lugar onde elas deveriam estar, gasta tempo com essas coisas ao invés da gente tentar voltar para aquilo que deve nos unir, né? na caminhada do Evangelho mesmo. Senão a gente não teria samaritanos. A gente não teria, né? Porque eles eram um outro grupo completamente repelido. Né? E Jesus chama os discípulos para pensar sobre aquilo naquele momento. Eu fico pensando hoje, quem são os samaritanos para nós? Quais são aqueles que nós consideramos indignos, né? Impuros, enfim. É um cenário, né, que dá muito pano para manga para a gente conversar. Então, quando a gente olha para o jeito, né, e o senhor trouxe isso na sua fala, da questão da polarização, né? Não sei como vocês se sentem sendo chamados à mesa para falar, mas parece que a gente já vem com um pouquinho de medo também, né, dessa questão de, talvez no âmbito da diversidade, o outro não me escute, não me respeite, né? E aí, Zé, o senhor tem alguma contribuição para fazer dentro da fala de Carlinhos? Tá. Então, sobre a pergunta sobre o eixo da teologia contemporânea, alguém tem alguma dúvida aqui? Levanta a mão. O povo hoje está cheio de certezas. Ah, sim, glória a Deus. Pode vir para cá, pastor. Então a gente faz essa última pergunta desse primeiro bloco e a mesma lógica, Jade responde. Carlinhos e Zé Marcos, se vocês tiverem alguma contribuição, podem. Boa noite, gente. Na verdade, antes deixa eu dizer um negócio. Eu estava vindo no carro para cá e a gente estava comentando sobre isso que você acabou de falar em relação às pessoas da sua denominação. Porque eu tenho parentes na Igreja de Cristo e tenho amigos também aqui em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, e a sensação é exatamente essa. Sempre que eu estou com eles na verdade não comentam, e eu fico pensando, não repercutem alguma de suas falas, e eu fico pensando como que alguém conhece Carlinhos Queiroz e não consegue repercutir, conversar, comentar algo daquilo que ele nos leva a refletir, ele compartilha. Então, a sensação que eu tenho é exatamente essa, que as pessoas, enfim, mas não é diferente entre os batistas, não é diferente entre os menonitas. A gente sempre vai encontrar esses grupos que nos olham de maneira diferente, né? Mas, na verdade, a minha pergunta tem a ver com a reflexão de tudo que vocês falaram até agora, que é diante desse contexto que não é tão recente, né, mas ele tem se acentuado cada vez mais, e a situação política foi mais um elemento para promover essa construção de uma igreja que foge de uma maneira ainda mais intensa e voraz do projeto do Evangelho do Reino. Como que a gente responde a isso? Como que a gente consegue dar alguma contribuição para além, talvez, do nosso núcleo mais próximo, do nosso oikos? Como que a gente consegue influenciar e salgar nesses ambientes sem que isso não gere
tensão, sem que isso não gere rompimentos. Então, é isso. Obrigado. Então, Jades. Rapaz, quando o irmão traz esse negócio de rompimento, esse é sempre o desejo, mas na história da igreja, aqueles que refletiram à luz da prática da igreja, a gente olha historicamente, a gente vai ver que foram rompimentos, né? Reforma protestante, quando aconteceu, a ideia não era romper com a igreja, mas o rompimento aconteceu. Eu acho que o desejo deve ser de se aproximar. Eu fiquei pensando, quando o irmão estava falando, da prática profética da igreja. Não só do discurso profético da igreja, para a gente fugir, né, Carlinhos? Somente da denúncia no discurso, mas da prática. A igreja é esse modelo, ou precisa ser esse modelo, de como o reino é. Então, quando ela vive o modelo do código do reino, ela está denunciando profeticamente com a prática dela. Olha, aí fora cada um é por si, mas aqui tudo é de todos. Olha, aí fora cada um cuida de si, não, aqui nós cuidamos uns dos outros, até as últimas consequências. Então a prática profética, ela por si só já é uma denúncia. Quando a gente faz algo que vai contra esse mundo que a gente vive, que é um modelo anti-reino, o que é um modelo anti-reino? Eu oro para Deus destruir os meus inimigos. Esse é o modelo anti-reino. O modelo do reino é eu oro para que o coração deles conheçam o Senhor e nós nos tornemos um. É a oração, é o mesmo Deus, mas o conteúdo de uma é do reino, do evangelho, o outro é do anti-reino. Então, eu penso que nisso que o irmão estava falando, estava vindo na cabeça esse pensamento, que a nossa vida como igreja de Cristo, ela precisa ser uma denúncia prática profética. A igreja denuncia com a sua prática, age de maneira profética contra esse modelo do anti-reino. E aqui no Brasil, vou encerrar, aqui no Brasil a gente vive um modelo também que é antiético. Ele não é da ética do reino, ele é da ética do anti-reino. Porque ele não considera a vida, porque ele não cuida, ele segrega. E não dá tempo de falar sobre os tipos de segregação que o evangelho brasileiro, entre aspas, de algumas igrejas evangélicas brasileiras, a gente promove, né? Segregação no sentido que eu digo aqui é de considerar o outro menor, tá? Então, quando eu considero o outro menor, quando eu não reconheço que o outro foi criado à dignidade e à semelhança de Deus, isso é um projeto anti-reino, porque Jesus, na caminhada profética dele, reconheceu o valor. Então, penso que o maior desafio para a gente é como é que a gente vive comunidades proféticas. Não o que a gente diz nelas, mas como a gente vive comunidades proféticas, para que os lugares onde Deus nos plantou, como igreja, que não tem nada a ver com as paredes, a gente consiga viver esse ser sal e ser luz, né? Porque ser sal e luz, Jesus já disse que nós somos. Vocês são sal e luz. Agora, depois ele vem falar de o que é que se faz com isso. Onde é que vai colocar o sal? O que é que vai se fazer com a luz? Então, penso que o maior desafio para a gente é como é que a gente vai vivenciar essa vida profética da igreja. Porque as pessoas podem falar do que a gente fala, mas vai ser difícil. Elas, embora, no caso da gente, a gente acaba virando igreja marginal. Não sei se o irmão entende isso. Essa segregação, isso, tem a ver com isso. Quando a irmã diz assim, nós somos da igreja da teologia da dimensão integral, teologia da libertação, teologia não sei o que lá. Pois é, nós somos igrejas marginais. E o que consola o nosso coração, eu espero não coloque muita graça no que eu vou dizer, é que Jesus também foi marginal. Então nós precisamos ser marginais também. Marginais no sentido de a gente construir uma mensagem profética, não a partir dos centros de poder, mas apontar para os códigos do reino a partir da vivência. 30 segundos. Pastor José Marcos, você tem alguma contribuição para trazer?
Tenho, a cabeça fica fervilhando. Imagina uma cabeça desse tamanho fervilhando. Estou me sentindo cada dia um menino começando, porque eu nunca tive tão inquieto na minha vida como eu estou recentemente. E esse ressentimento não passa, meu irmão. Desde 2017, que esse ressentimento é recentemente. Valdemir e demais. Não há saída para a unidade pela via da teologia. As teologias não nos unirão. Não há. No máximo que a gente vai ter com a teologia é mais confusão, é mais briga, é mais gente dizendo, mas a minha teologia é certa e a sua teologia é errada. Enquanto a teologia, que eu notei aqui, eu quero ler o que eu notei. Enquanto a teologia não passar de um compêndio de respostas prontas, ela não será capaz de unir a igreja. De novo, volta a uma tese que o Espírito Santo tem me incomodado ao longo dos últimos anos. O que é que é possível unir a igreja? Você pega, por exemplo, Calvino e Lutero. Os caras tinham 99% de tudo certinho. Mas tem um fiasco de interpretação diferente sobre uma coisa periférica. Você tem duas igrejas. Você pega a teologia da Assembleia de Deus e a teologia batista, garante que 95% no mínimo é igual. Mas é esses 2, 3, 4% que faz a gente ser tão diferente. A teologia não vai unir a gente. O que vai unir a gente é a catástrofe. O que vai unir a gente é a desgraça. O que vai unir a gente é a dor alheia, o problema real da vida concreta. Quando as igrejas deixarem de lado as suas crenças prontas e se preocuparem como Jesus, lá com a mulher da trama do adultério, que queriam matar Jesus, não queriam matar a mulher não, viu? Queriam matar Jesus, trouxeram a mulher para matar Jesus, o esquema ali era matar Jesus. Jesus, além de se livrar, livrou aquela vida, e no fim ele trouxe unidade ali para aquele povo. Todo mundo ali saiu unido na compreensão de que ninguém tinha autoridade para jogar a pedra naquela mulher. Então a desgraça vai unir a igreja, a dor, a angústia, a agonia do mundo. Todos os avivamentos fazem a igreja dar resposta para as desgraças da vida. Então, esta igreja e a igreja da esquina jamais vão se juntar se não for numa cheia, por exemplo. Numa cheia, você vai ver na próxima cheia que tiver, vai ter pastor aqui dizendo: Zé, manda gente para cá. Porque a desgraça está aparecendo cada vez mais vultuosa e a desgraça está fazendo vergonha à igreja, porque a igreja diante da desgraça que cruzar os braços, ela é considerada herege. E o mundo vai rejeitar essa igreja da teologia, o mundo vai rejeitar essa igreja das sensações, o mundo vai rejeitar essa igreja da prosperidade, mas o mundo é incapaz de rejeitar a igreja que ama. Se as igrejas se unirem em torno da dor, só a dor vai poder unir as igrejas. Eu não acredito que... Aí sim, aí você faz teologia sobre isso. O Espírito Santo está aí, é um avivamento, é um sopro, não sei o que, e tarará. Mas é a catástrofe que pode nos unir. É só a dor do mundo. Se a igreja não olhar para a dor do mundo, quando ela olhar para a dor do mundo, ela nem vai saber se ela é batista nem presbiteriana. Ela vai saber que ela tem que acudir o mundo. Isso pode nos unir. Amém. Carlinhos, você tem alguma contribuição a trazer dentro desse tema? Eu penso que eu tenho. Deixa eu ver aqui se... uma palavra, uma ideia mais assim desencantadora e uma que possa nos animar. Eu acredito pouco que a gente vá mudar esse cenário religioso brasileiro, especialmente no que diz respeito à concorrência religiosa. Nós somos empresas religiosas concorrentes, então é difícil você imaginar a unidade se elas são empresas concorrentes por causa da natureza da religião. No protestantismo isso é mais forte, porque o protestantismo tem um DNA de divisão, ele se divide e ele briga, né? A denominação, quando não briga com a outra denominação, briga dentro dela mesma e se divide. Então, desculpa esse tipo de colocação. Então, eu tenho pouca esperança nesse aspecto, tá certo?
E acho que ninguém quer sair da série C para ir para a série D ou ficar sem nenhuma série. Desculpa se não estou fazendo referência a nada do lado de cá, não. Né? Aí tá o Fortaleza aí na série A, tá? Todo mundo quer estar na série A, né? E o cara que está na série B quer ir para a série A. O cara que está na série C, tá, e por aí vai, né? Então você tem hoje as igrejas de série A, que é aquelas que, classificadas nesse contexto de mundo, de concorrência e de competição, elas ocupam esse espaço de um tipo de sociedade. Eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não gasto meu dinheiro por isso, eu não gasto minha energia e meu tempo com isso, então eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que me focar na manjedoura. Então eu não tenho nenhum problema para ficar avaliando o palácio e criticando o palácio está lá. O que pode acontecer é que os 3 sábios do Oriente vêm, passa pelo palácio, encontra-se com Jesus na manjedoura, se encanta pela manjedoura e não volta mais pelo palácio, que ele percebe que há um conflito entre o palácio e a manjedoura. Eu estou chamando o palácio aí essa série A, esse carnaval que não é mais o carnaval de rua, que é o carnaval que gerou mercado, que gerou uma indústria, dessa igreja que virou indústria. Então, nessa tendência, eu não tenho esperança, quando eu olho para esse cenário, e pensar em unidade disso, não tem. Vai ter o quê? Pode acontecer de você ter uma espécie de torre de Babel, que é uma união por um projeto de poder. Então, quando você tem um centro de poder, aí você pode reunir esses negócios porque você tem um projeto de poder. Isso não é unidade. Isso é união por um projeto de poder que no futuro se divide. Rompe porque ela disputa por poder, ele se divide. Então, essa é a minha... Quando eu digo assim, uma palavra que não traz nenhuma expectativa de esperança, é só o reconhecimento de que eu não tenho muita esperança ou expectativa de que essas grandes empresas religiosas se unam num projeto do Evangelho. Elas podem se unir em torno de um projeto de poder. Ou seja, nós temos uma caminhada no contexto brasileiro em que os religiosos, especialmente aí no segmento evangélico, eles não estão interessados em fazer parceria com o Estado ou com o poder. É um projeto de assumir o poder. E é um projeto de poder. Bem, por outro lado, aí, o que é que eu quero trazer de esperançoso, né? Eu quero me encantar com a manjedoura e seguir o caminho da manjedoura. Em vez de ficar criticando a carruagem, eu quero fazer a entrada triunfal com Jesus, acompanhando Jesus ali montado no jegue. Eu quero ir no jumentinho. Eu quero ter a experiência de estar na comunidade com muitos lugares emprestados. Essa é a experiência aqui da igreja em Coqueiral. Ou seja, você tem muitos lugares por aí. Alguns que você usa de forma emprestada, e quando eu digo usa, é a serviço da comunidade, não é tirando proveito. Esse deveria ser a nossa, desculpa essa resposta simplória, mas é o que eu estou optando pela minha vida. Eu participo de uma denominação que está crescendo, a denominação estruturalmente está fazendo, e eu até celebro isso institucionalmente, mas não é o meu fascínio. E não estou assim preocupado com quem está fazendo ou não, que se envolvam, que dediquem as suas energias, suas inteligências nisso, se é de Deus ou não, é uma coisa que o futuro é quem vai dizer para a gente. O futuro é quem vai dizer para a gente. Mas acho que a gente precisa, cada um, assumir o compromisso com Jesus Cristo de Nazaré, com a singeleza do Evangelho, e assim, aí sim, buscar nesse cenário quais as pessoas que você, na caminhada, observa, que são esses companheiros de jornada, que você pode chorar, sorrir, brincar, que você não vai ser julgado, não vai ser censurado. É como quando eu encontro com esses meus queridos irmãos e irmãs, quando eu venho aqui para Coqueiral, vocês não sabem como isso é refrigério para a minha alma, refrigério para o meu coração, é refrigério para a minha vocação. Aí me sinto abraçado, me sinto acolhido, me sinto em casa. Em outros lugares, e aí desculpa colocar isso como uma experiência bem particular, quando você falou sobre isso que não reverbera no seu cenário, cara, isso tem sido tão legal para mim, e desculpa colocar isso, eu me sinto aqui muito em casa, então deixa eu falar do coração. Não só, além da agenda diminuir, tem uma outra, a agenda diminui, você não é chamado, a agenda fica legal, mas tem uma outra coisa muito interessante, e eu quero colocar isso por causa de uma dúvida que eu estava, e ela está começando a se consolidar como verdade, porque eu estava, imagina o cara nessa idade com dúvida vocacional, com dúvida ministerial, né? E eu estava na dúvida se a minha vocação é pastor ou se é profeta.
E eu comecei a pegar alguns sinais. E um dos sinais é: o profeta não tem honra na sua casa. Então, no momento que eu não tenho honra na minha casa, provavelmente essa sinalização está dizendo sobre a minha vocação ministerial. Então, no lugar de eu ficar com tristeza, eu fico com alegria. Cara, tem um sinal dizendo da minha vocação. Puxa, isso tem me alegrado profundamente. Então, eu nem fico chateado que, às vezes, sou persona não grata em algumas ambiências. Não em todas as ambiências, tem vários lugares da denominação que eles me chamam, tem lugares que o pessoal evita. Mas eu acho que essa sinalização está me ajudando a imaginar a probabilidade de que eu sou profeta. Então, por favor, ora pelo Zé Marcos e pela sua família, porque eu estou hospedado na casa deles. E a Bíblia diz que quem hospeda profeta recebe galardão de profeta. E galardão de profeta é chibatada e cadeia. Então... Gente, a gente termina esse primeiro bloco agora. E diferente do primeiro, o segundo, a gente não tem pergunta direcionada. Se você tiver alguma pergunta ou alguma contribuição, você pode vir aqui à frente. A gente vai... Carluca já levantou a mão ali. Tem mais alguém? Só para eu fazer a filinha aqui. Davis levantou a mão e foi Davis. Levantou não, ele é... Então, fiquem livres. Isso aqui é um ambiente da gente conversar mesmo. A hora já está se estendendo, a gente está chegando às 9 horas, então a gente vai abrir agora o segundo bloco e a gente termina com ele. Eu queria que a gente fizesse as três perguntas, uma consequente da outra, assim, se a gente fizesse 3 perguntas. Então, enquanto Carluca está fazendo a pergunta dele aqui, se quiser, você se aproxima aqui e faz. Tu pode vir, Carluca. E aí pode ser direcionado para a mesa, não precisa necessariamente dizer para quem não. A minha pergunta não é uma pergunta, é um comentário. É o seguinte, é que o cientista Miguel Nicoleles, que é um brasileiro que está se projetando no mundo inteiro, né, que ele estuda a rede neural, ganha um prêmio com plasticidade neural, e ele fala assim desse movimento que ele estudou e que ele comprovou com luzes e com sons, que uma rede neural em um grupo, ela se estende dos impulsos dentro de uma só cabeça de um indivíduo, como dentro de um grupo, né? E que aí, por exemplo, ele fez uma experiência que um time de futebol treinado por alguém que não seja o treinador, já não ocorre um time de futebol treinado por um treinador que não seja o treinador que eles estão habituados, eles caem o rendimento. Quando volta a botar o seu treinador conhecido, eles aumentam o rendimento. E aí eu comecei a perceber que talvez isso explique um pouco dessa coisa de religião, denominação, né? Que as pessoas entram numa rede neural, aí daí se criam às vezes os sectarismos, a famigerada polarização no Brasil, né? E essa questão de dentro da religião, cada igreja local. Eu fiquei tendo uma certa ligação, né, com essa coisa que ele tão apropriadamente estudou e provou que existe relacionado a isso na igreja. E pensar que talvez esse movimento em rede neural, que começou com Jesus e que a gente está aqui reverberando, né, isso dá um ânimo. E, ao mesmo tempo, eu acho que explica muita coisa disso aí, de polarização. É esse o comentário que eu queria fazer. Obrigado, Carlucas. É cultura, né? Assim, Carluca é cultura. Mais alguém? Seu Detone, Araújo. Sou o Detone Araújo, daqui de Coqueiral mesmo, viu? Mas era para tentar fazer o exercício de somar as 3 mentes, né? Talvez 10 mentes, criar uma rede neural. Talvez Jade esteja em desvantagem, porque é o que tem a menor cabeça dos 3, né? Mas como é que a gente pode responder a pergunta da comunidade em relação à teologia? Que teologia a gente pensa a partir de onde os nossos pés estão, né? Porque quando o Zé Marcos fala sobre a questão da teologia e a igreja entender a comunidade e, a partir disso, responder perguntas teológicas,
eu percebo que a missão também está enraigada nessa perspectiva de missão em si, e também quando o Jades traz toda a questão das teologias que existem, como é que a gente pode fundir esses três pensamentos em um só? Se é que a gente consegue fazer isso, né? Responder a pergunta de que uma teologia a partir de uma comunidade, essa é a minha missão, e qual seria essa teologia que a gente poderia amarrar, tricotar no final das contas, esse sarapatel aí de cachorro doido, que no final das contas a gente se depara com tanta coisa nos é ofertada, e tanta coisa esquisita nos é ofertada. Afinal de contas, a partir do óculos de Cristo, olhando para a Bíblia, com papel, com o jornal do dia na mão, e eu queria realmente lançar esse desafio para vocês, para tentar unificar as falas, sabe? Para que a partir disso a gente possa refletir como a gente caminhar a partir de onde os nossos pés estão. Não sei se ficou claro, eu sou meio prolixo porque eu sou TDAH, então vou pegando... É isso. A gente se identifica, doutor. Tem mais alguém? Porque senão... então, vou trazer uma questão minha, assim, né? Mas é mais para a gente, nesse bloco, vocês já podem fazer as considerações finais também, respondendo. Mas eu gosto sempre de um exercício que eu queimo muito neurônio, assim, refletindo, pensando, mas partindo do pressuposto que a gente não tem entendido nada até agora. Vocês têm alguma sementinha que seria legal a gente levar para casa? Assim, leve isso, né? De tudo isso que a gente está conversando aqui à noite, acho que é importante a gente talvez levar pelo menos essa sementinha. Obviamente que eu parto do pressuposto que a gente está entendendo, né? Mas eu acho que é um exercício interessante também da gente levar algo como uma semente mesmo, aquilo que pode brotar no nosso coração e isso frutificar. Para essas respostas, 7 minutos vocês acham tranquilo? Tranquilo? Então vocês já podem... vamos começar agora na ordem inversa. O pastor Jades começa, a gente vai fazendo assim, já que o primeiro a gente começou daí para cá. A gente faz essas considerações finais, juntamente respondendo essas contribuições de Carluca, de Detone, e essa sementinha que a gente poderia levar para casa. Então, eu estou com medo de responder e precisar, e não vou ter o tempo de corrigir como o Zé Marcos teve, né, no começo. Quando ele foi responder, acho que é Daniela, não, é isso. Então, eu fiquei pensando assim, houve uma época, na comunidade local, a igreja, que a gente fazia as coisas para as pessoas, não com elas. E penso que esse é um aspecto que tem a ver com ouvir e construir. Fazer um exercício dialético sobre a prática a partir do modelo de Jesus. Fazer as coisas para as pessoas não é fazer as coisas com as pessoas. Então, por quase 3 décadas, a gente tinha uma experiência de fazer coisas com pessoas, paramos e começamos a fazer coisas para as pessoas. E aí, automaticamente, quero dizer com isso que a gente deixou de ouvir. Que a gente entrega um serviço, a gente não cria um relacionamento. Essas andanças de Jesus, né, com as pessoas, geraram um fluxo de movimento nos discípulos, que ajudou os discípulos também a repensarem determinadas coisas. Quando o Detone diz assim, essas coisas esquisitas, algumas coisas precisarão e serão esquisitas para nós, como foram para os discípulos de Jesus. Os discípulos acharam esquisito Jesus quando voltaram lá, tendo comprado a comida lá na cidade, e ver Jesus falando com a mulher. Eles acharam esquisito aquilo, mas aquilo ali foi importante. Então, essa coisa do interagir com o grupo, né? Carluca falou aí dos neurônios, né? Tem um livro de um teórico americano chamado David Paulson, Neurônios da Fé. Ele fala sobre isso. Ele pegou um monte de gente crente, botou dentro de uma máquina de ressonância e começou a fazer teste com eles, quando os cérebros acendiam
de maneira igual. Tem um teórico francês também chamado Lebrun. Ele também fala isso. Ele fala a força do grupo. Como a gente repete no grupo comportamentos que ou a gente suprimiu na família, ou a gente gostaria de viver na família, no grupo. Veja que riqueza é essa coisa de... Isso do ponto de vista sociológico, ser igreja também. Né? Então, acho que o desafio de ir construindo e repensando outras coisas que às vezes para nós são esquisitas, tem a ver com quanto o nosso pé está disposto a sair de onde a gente está para interagir com outras pessoas. Inclusive pessoas que a gente diria assim, sem a menor chance. Sem a menor chance. Eu quero encerrar com um momento que a gente vivenciou com o Thales. Thales chegou para a gente no grupo lá do Amigos do Caminho, olha, tem uma confusão aí para a gente ir, a gente precisa ajudar um pessoal que está invisível e está precisando de ajuda na cidade. O que era? Era a Associação Amotrans, que estava passando fome lá. Não sei se Albertinho lembra disso. A gente chega lá para levar comida, olha, pastor, muito obrigado, porque ela disse, a menina lá, né, disse a Thales, eu orei hoje de manhã e falei com Deus, e Deus agora respondeu. E vocês vieram aqui. Então, muito obrigado, pastor. Na nossa categoria religiosa, construída no Brasil, fazer um aspeado aí, a gente teria dificuldade com esse tipo de coisa. Porque a gente acha que Deus só responde àquele grupo secto dele. Então, quando a gente anda e faz esses movimentos, a gente passa a ver o outro de maneira diferente. Veja, nós não precisamos não ter identidade própria para isso acontecer. Mas, às vezes, eu tenho dúvida de que a nossa identidade é tão forte como nós dizemos que é, se a gente tem medo de interagir com outro que pensa diferente. Então, é isso, eu acho. Perfeito. Carlinhos. Uma coisa muito óbvia, mas é um chamado do Evangelho, que todos nós decidamos na vida. Eu tenho decidido isso, é uma cativação do Espírito Santo. Eu respondo com toda a limitação, mas estou tentando responder, ser um seguidor do Jesus de Nazaré. Eu estou decidido a seguir o Jesus de Nazaré. É uma coisa que eu quero responder melhor, mas eu quero seguir a Jesus de Nazaré. Para mim tem a ver com a pequena Belém Efrata, a Galileia dos gentios, a terra de Zebulon, a experiência da manjedoura, tal, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então acho que esse é o primeiro aspecto. Depois, estarmos em comunidade com homens e mulheres que são seguidores do Jesus de Nazaré. Em se tratando da teologia, eu quero animar essa comunidade. Eu acho que já tem muitos sinais, já há elaborações escrita por esse meu queridão, aonde a teologia está sendo construída a partir de uma experiência das vivências de vocês. Por exemplo, eu chego aqui para as reuniões aqui, eu fico pensando em igrejas que eu andei, que eu gostaria que a igreja tivesse um espaço para o pessoal jogar bola dentro do templo. Cara, é a maior confusão, porque é o lugar sagrado. Aqui é o contrário. Aqui você tem um culto na quadra. Então você não tem, observa que essa igreja, para fazer uma teologia, ela não tem necessidade mais de trabalhar a desconstrução do lugar sagrado. Ela não tem mais essa necessidade, porque a paróquia é o bairro, né? O pastor é identificado como padre ou como pároco, e os pastores e as pastoras da comunidade. Então, acho que vocês têm aqui uma experiência, um espaço, vou usar um termo bem pequeno, mas só para efeito de comunicação, um espaço laboratorial para a gente perceber o que é comunidade de Jesus, onde você não faz diferença entre o cidadão que é de uma experiência católica e o outro que é de uma experiência evangélica, e convive nessa mesma ambiência, com jovens, com crianças, com os mais variados perfis humanos que aparecem aqui. Então, a palavra assim de ânimo, e usando aqui a linguagem, aliás, a forma de pensar do Carlos Mestre, que diz que os textos bíblicos, quando foram escritos, era o registro de uma experiência a priori. Ou seja, a experiência, a verdade do acontecimento não estava no texto, estava numa experiência, que era uma experiência do povo. O especialista escreveu e o especialista agora só ele que interpreta. Mas a experiência, a teologia foi construída no cotidiano.
foi construída no comunitário, na vida. Então vocês estão no espaço da construção da teologia. Vocês têm aqui um caminho e queria animá-los a decodificar esse caminho, a interpretar. Como nós usamos a racionalidade, como nós temos um córtex e precisamos dessa história da comunicação, então que vocês comuniquem para que eu lá em Fortaleza aprenda na nossa comunidade. Vocês não sabem como à distância vocês têm sido inspiração para o que eu sonho como igreja lá em Fortaleza. Então, quero animá-los ao Jesus de Nazaré, a encontrar seus irmãos e irmãs do caminho do Jesus de Nazaré e pensando, já que o tema é a teologia, pensando na teologia, ela está aqui. Ela já está acontecendo. A teologia já tem acontecido entre vocês. Talvez o testemunho disso, né? A informação é que nós precisamos pegar. Amém. Aleluia, eu fico muito feliz com tudo isso. Eu acho que a gente trouxe falas muito concatenadas aqui umas com as outras e não pode se esperar diferente, né? Porque existe uma conexão neural aqui muito forte entre a gente, né? Eu quero fazer um apelo para a construção teológica. Todo ser humano é um teólogo, tá bom? Então você é um teólogo, você é uma teóloga. Grosso modo, todo mundo é um teólogo. Vamos aprender a fazer teologia com a metodologia de Jesus. Jesus tinha um método para fazer teologia. A gente se quebra quando a gente começa a fazer teologia pela Bíblia. A Bíblia não pode ser o ponto de partida da teologia. Às vezes algumas frases elas são pesadas, e aí por isso que carece às vezes algumas mais tempo, o senhor quis dizer, ou você quis dizer o que com isso? Mas quando a Bíblia se torna o ponto de partida, a gente pode chegar em problemas sérios. A Bíblia não pode ser o ponto de partida da teologia, nem a Bíblia pode ser o ponto de chegada da teologia. Então, quando eu for teologar, como é teologar? Teologar é uma pessoa cheia de pecado, chegar para você, precisar de você, mas você não pode atender essa pessoa porque ela está cheia de pecados, e biblicamente falando, ela está toda errada. Então não tem diálogo entre eu e essa pessoa, porque ela é antibíblica, porque ela não está fazendo a vontade de Deus, porque ela está desviada, porque ela está... E aí a Bíblia como ponto de partida vai fazer com que a minha teologia construa um muro entre mim e a construção da vida. Qual é o ponto de partida e qual é o lugar da Bíblia na confecção teológica? É a metodologia vida, Bíblia, vida. Vida, Bíblia, vida. A teologia tem que começar do problema. Ela não tem que começar da doutrina. A mulher foi colocada na trama do adultério e a Bíblia dizia que ela tinha que ser apedrejada. Então, se Jesus começa a fazer teologia daquele caso a partir da Bíblia, ele tinha dito: ora, vocês vieram me perguntar o óbvio. O que é que a Bíblia diz? Ela não manda apedrejar? Vocês não são escribas e fariseus e saduceus? Vocês não são os doutores da Bíblia? Então faz o que a Bíblia está dizendo. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu sou o marido dela? Eu sou da família dela? Eu sou o professor dela? Eu sou doutor? Eu sou o juiz entre vocês? Se virem, vocês têm a Bíblia, vocês têm a lei. Então apedreja essa mulher, ou então nem me meta nisso. Pronto, naquele momento Jesus ia ser tirado do foco e aquela mulher ia ser apedrejada. Obviamente, se ele começasse a fazer teologia com a Bíblia. Repare, eu vou desenvolver isso para você não entender que eu vou descartar, o pastor está descartando a Bíblia. Não é isso que eu estou fazendo. Mas Jesus olha para aquela mulher e ele vê um problema real ali, um problema concreto que agride a vida ali. A vida está em risco. Então a resposta, o ponto de partida da reflexão teológica não é o que a lei de Moisés diz, mas é
o que é que estão fazendo com esta vida. Então Jesus faz toda uma reflexão para salvar a vida. Ele não está discutindo se essa mulher estava em pecado ou não, se ela era bíblica ou antibíblica, se ela era evangélica ou era católica, se ela era ateia ou era de religiões de outras matrizes. Não. Ele diz: eu tenho que salvar esta mulher. Esta pessoa me procurou. Biblicamente ela está errada. Ela transgrediu. Ela não fez a vontade de Deus. Esse cabra é safado, ele bateu na esposa, ele agrediu a família, ele gastou o dinheiro que tinha com bebida. Esse cara não merece o meu gabinete pastoral. Mas esse cara está precisando de mim. Ele me procurou, então eu tenho que olhar para ele. Depois que eu olho para ele, aí eu venho para a Bíblia. Se eu venho para a Bíblia a partir daquele ponto de partida que é o problema real da vida, aí a Bíblia poderá ser toda reconfigurada, reconsiderada a partir da pergunta que é o centro hermenêutico da Bíblia: o que Jesus faria aqui? Não é o que a Bíblia diz, mas é o que Jesus faria aqui, neste lugar. Aí sim, aí eu estou sendo bíblico, porque eu estou agindo diante do problema concreto a partir da pergunta certa: o que Jesus faria aqui? Aí depois disso eu volto para a vida. Então a Bíblia se torna a ancoragem a partir de Jesus. Se a Bíblia não servir para responder o que Jesus faria aqui, a Bíblia vai servir para apedrejar. Muito bem. Aí eu volto para a vida. Aí eu digo para a mulher: escapou fedendo, hein, doutora? Cadê a turma? Foi embora. Rapaz, olha, eu fiquei enganando aqui, escrevendo no chão para ver se eu tinha uma ideia, porque na hora não tinha saída para tu não. E outra coisa, a turma já estava com a pedra na mão. Se eu desse uma resposta errada, tu ia morrer na primeira. Tá bom. Agora vamos aqui. Para com isso. Para com isso. Deus não quer que você viva assim. Você viver assim, você daqui a pouco vai ser pega noutra trama, e se eu não estiver perto, você vai ser apedrejado. E outra coisa, se eu estiver perto, possa ser que eu nem tenha paciência para te defender mais. Então para com isso, é o vai e não peques mais. Então repare essa hermenêutica teológica, digo, esse caminho teológico. Eu começo a fazer a teologia a partir da dor do outro, eu venho para a Bíblia e interpreto o que Jesus faria, e eu levo para o outro agora a expressão concreta da vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Nisso eu faço teologia sem erro, cara. Faço teologia sem erro. Então, cuidado com tudo que você sabe de verdades bíblicas, porque as suas verdades bíblicas podem não ter cabimento diante do menino que diz: pastor, eu vou matar mesmo. Semana eu estava conversando: eu vou matar mesmo. Eu vou matar mesmo, porque esse cabra safado precisa entender que ele mexeu com um homem. Eu vou matar mesmo. Eu digo: não, cara, tu tem direito de estar com raiva. E aí, conversando com esse menino, conversa vai, conversa vem, eu descobri que um dia eu fui ameaçado de morte por causa dele. Sabe, você é fulano de tal? Você sabia que há 10 anos atrás eu recebi uma ligação de um delegado do batalhão daqui, dizendo que se eu fizesse uma coisa que era para o seu bem, o delegado não ia poder salvar a minha vida? Ele disse: sério? Aí os olhos do menino começaram a se encher de lágrimas. Eu acho que naquela hora ele pensou: poxa, meu irmão, esse pastor arriscou a vida por minha causa. Vocês precisam entender, precisam ver o fim dessa conversa, como foi interessante. E a Bíblia, ela é derramada na conversa, a partir do amor, a partir dos conselhos, mas se eu não consigo fazer teologia a partir da dor do outro, mas se eu passo a fazer teologia a partir do meu compêndio de tudo que eu já sei, a Bíblia vai servir para apedrejar, cara. Ela não vai servir para salvar. Então, Jesus usou isso. Não é Zé Marco que usou isso, foi Jesus que usou isso. Não? Então eu deixo essa palavra, Detone, e tu. Que palavra você deixa para a gente ir para casa? Então eu deixo essa. Vamos fazer teologia a partir do problema e tomar a Bíblia para responder o que Jesus fazia, e depois sim a gente tem autoridade para cercar esta pessoa com as verdades bíblicas, né? Amém. Eu lembro que quando Jades falou da questão da ética do reino de Deus,
e vocês falaram muito bem agora sobre a questão de como isso se reproduz no relacionamento com a regra, com a lei, é que na teologia em Jesus, o que está em voga não é a regra, é o princípio, né? É o valor, né? Porque em nenhum momento, nesse exemplo que você falou, ele quebra a lei, né? Mas nem a gente vai quebrar, né, nossos pensamentos, mas o valor que tem ali se sobressai sobre a regra. Eu falei hoje isso de manhã na rádio, né? Que em Jesus o padrão é elevado. A gente pensa que viver muita gente vive, né, o âmbito da lei, o momento da graça, como se a gente vivesse num tempo mais propício a fazer aquilo que esse sentimento individualista quer. Mas não é isso. O padrão em Jesus é elevado. Aquele que é pego em adultério não deve adulterar, mas não adultere mais só, mas também não cobice no seu coração. Então o padrão é elevado, e a ética do reino ela é revelada através de princípios. E acho que para finalizar a nossa noite é pensar que a ética do reino ela é relacional, né? Isso acho que mostra muito o que a gente tem para aprender. Talvez essa teologia que a gente herdou ou que a gente está vivendo hoje no Brasil, ela seja fechada nos seus livros, dentro dos seus templos, mas não debruçada sobre a mesa, né? Então, a gente fica com essa última palavra. Muito obrigado mais uma vez a vocês por toparem esse desafio. É isso. Vou pedir mais umas palmadas para esses três. Essa noite foi... Então, Deus abençoe vocês. Acho que eu não tenho palavra para agradecer, não. Minha cabeça está... Tem que escutar, Vitor, um bocado de vezes. Porque para mastigar essas coisas... No ID a gente tem um mastigue, que é um momento onde a gente pega aquilo que foi falado aqui e vai se debruçar nos grupos pequenos. Se a gente for fazer isso aqui agora, vai dar uma vigília. Queria chamar o Bertinho para fazer essa oração. O Bertinho também é um dos nossos conferencistas, um irmão de caminhada. Então, irmão, a gente nos despeça com uma palavra de oração, por favor. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por essa reflexão, obrigado, Senhor, pela Bíblia que nos leva para a vida e a vida que nos traz para a Bíblia, Pai. Obrigado por esse Jesus que se fez carne e se fez texto, Pai. E obrigado porque Ele hoje habita em nós, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo que nos move, que nos trouxe aqui e nos conduz durante toda a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Tua igreja nesse lugar. Obrigado pela vida de José Marcos, Carlinhos e Jades. Obrigado, Pai, porque aprendemos com as Suas vidas muito mais do que com as Suas palavras, Pai. Obrigado por tudo que eles compartilharam conosco e obrigado por esse grupo, Pai, de jovens que estão promovendo esse encontro. Continua conosco, Jesus. Nos ajuda a entender as Tuas verdades. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.